Descanse, Deus está no comando. Já já você vai entender essa postura de descansar. Mas agora eu desejo que você entenda que Deus está no controle da sua vida e que nada passa despercebido a Ele. Deus não muda por conta das suas lutas. Ele também não recua por conta dos seus problemas. Ele não se assusta nas horas da sua crise. Ele sempre transformou as lutas, as dificuldades, as adversidades e as circunstâncias em vitória, em triunfo. Deus ainda está no controle de tudo. E foi assim que Ele fez na vida de alguns homens da Bíblia. Lembra da vida de José? Eu amo essa história, porque a história dele conta que ele foi vendido pelos irmãos e a esposa de Potifar o acusou injustamente. Então ele foi preso. Ele foi esquecido na prisão pelo copeiro-chefe. E a vida de Moisés, criado para ser um príncipe, ele foi parar no deserto. E lá no deserto ele teve que aguardar por 40 anos, para só depois ser o libertador de Israel. Daniel foi considerado um dos jovens mais brilhantes daquela época. No entanto, ele foi levado cativo e a sociedade de Jerusalém e o templo foram destruídos. Então vemos diversas situações. José na prisão, Moisés no deserto, Daniel preso e sem pátria. Momentos difíceis para esses homens. Mas Deus virou o jogo, mudou a história desses homens. A prisão de José acabou sendo uma porta para transformá-lo no governador do Egito. De prisioneiro a governador. Os 40 anos que Moisés passou no deserto foi só um treinamento, o tempo do preparo para Moisés se tornar o libertador daquele povo. Daniel, de cativo e escravo, se tornou conselheiro do rei. Deus faz coisas extraordinárias. Deus faz o impossível acontecer. Veja como foi com Jesus. Você pode imaginar o que os discípulos pensaram quando viram que Jesus estava na cruz? A esperança crucificada, a bondade sepultada, o Salvador morto. Para os discípulos, aquilo era o fim. No entanto, Deus, que é especialista em mudar histórias, resultou tudo aquilo da vida de Jesus em ressurreição, salvação e vitória que nos alcançou até os dias de hoje. Deus faz coisas extraordinárias. Se Ele fez com José, Moisés, Daniel e com Jesus, Ele fará por você. Isso nos faz lembrar o que diz o salmista. O Senhor Deus está no seu santo templo e o seu trono está nos céus. Deus está no comando. Você até pode pensar que as coisas não estão bem, não estão saindo da forma que você queria, mas lá no fim você vai ver, perceber e entender que Deus estava com você desde o início. Deus tem a sua vida em suas mãos e Deus vai transformar os seus dias mal em dia de vitória, em dia de descanso. O que nos preocupa não preocupa a Deus. A Bíblia diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E Ele nos convida em Isaías 40, 28 a 31 a sermos como águia. O texto diz assim: Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins das terras, não se cansa e nem se fadiga. Nós nos cansamos, nós nos preocupamos, mas Deus, o Criador, não. Não se pode esquadrinhar o entendimento de Deus, porque Deus faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse é o nosso Deus e diz mais: os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. A águia é uma ave que voa muito alto e ela faz ninho ao mais alto topo dos penhascos. Quando forma uma tempestade, ela tem uma capacidade de perfurar as nuvens pesadas que estão se formando. Sabe aquelas nuvens cinzas? A águia consegue subir e voar acima dela. Aqueles que esperam no Senhor são como essas águias que sobem. No momento em que uma tempestade é formada, Deus deseja que você esteja acima dela, com a visão de que os problemas estão por debaixo,
porque você está acima e lá em cima a visão é de Jesus, do sol da justiça. Lá é a visão que Deus quer e deseja que você tenha. Seus problemas e suas dificuldades estão debaixo dessa nuvem, debaixo dos seus pés, porque você está no mais altos céus juntamente com Deus. A Bíblia te chama de cabeça. A Bíblia te chama de vencedor. Essa é a sua posição. Essa deve ser a sua postura. A Bíblia também nos diz que o mesmo Deus que controla o universo também habita em nós. Nós não estamos falando de um Deus criador e um Deus distante. Estamos falando de um Deus de poder, de força e que habita em nós. Em Romanos 8 diz que o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder que habita em nós e é o poder que nos vivifica, que nos dá vida. Esse é o nosso Deus. Por isso, podemos descansar seguros, confiando a nossa vida e o nosso futuro a Deus. Você pode confiar. Confie a sua vida nas mãos de Deus.